Vamos falar de samba. Você sabe como o samba surgiu aqui no Brasil? Você sabe o que significa a palavra samba? E as influências que levaram o samba a se tornar o que ele é hoje? Sabe quais são? Tá curioso para saber? Então fica aqui com a gente que eu volto daqui a pouquinho, assim que eu rodar essa vinheta aí, a gente vai falar e vai conversar sobre samba. E aí galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Johnny do Carmo, muito prazer. Aqui no meu canal a gente fala bastante sobre música, sobre cultura, sobre arte, sobre história e história da música. No vídeo de hoje eu tô trazendo para vocês um pouco da história do samba. Vai ser uma série de vídeos que eu vou falar sobre a história do samba aqui no Brasil, desde a sua origem até os dias atuais. Claro, né, de uma forma bem resumida, porque se a gente for falar de samba, existe uma variedade imensa de estilos, de vertentes, e eu vou tentar dar uma resumida, pegar aqui um pouquinho alguns pontos mais importantes para a gente compreender essa história. O samba é considerado pela crítica, pelos historiadores, pelos próprios músicos como o mais original dos ritmos brasileiros. Ele nasceu de uma mistura de ritmos africanos e europeus. Para entender o samba, a gente precisa voltar lá atrás, lá para o século XIX, aquele período que compreende os anos 1800. Pois bem, aqui no Brasil, como vocês devem se lembrar, no século XIX, o Brasil ficou marcado pelo período do Império. Grande parte do século XIX, o Brasil foi governado pelo Império. O Império Brasileiro acabou em 1889. E o período do Império Brasileiro, que foi, desde 1822, da independência, até 1889, nós tivemos dois imperadores, Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Durante quase todo o período do Império Brasileiro, nós tivemos a escravidão africana. A escravidão aqui no Brasil foi abolida oficialmente apenas em 1888, no dia 13 de maio. Então, o que acontecia? Os africanos eram capturados do seu continente de origem e trazidos para o Brasil. Foram levados para várias partes do mundo. Praticamente todos os continentes do mundo possuíam ainda um resquício da escravidão. Os europeus iam lá na África, capturavam os nativos e traziam para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa, para várias partes do mundo. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Esses africanos chegavam e traziam consigo a sua cultura, a sua religião, seus costumes. Eles não iam, é claro, deixar de uma hora para outra, deixar de ser africanos e virarem brasileiros. Mesmo com tantas leis e proibições, eles davam um jeitinho, aquele jeitinho de praticar a sua religião escondido, os seus costumes. E uma das práticas que eles faziam, inicialmente escondidos, era justamente o samba. Com o tempo ele passou a ser tolerado, mas os primeiros batuques, que é como eles chamavam, aconteciam ali dentro das senzalas como uma forma religiosa, uma forma de comunicação, ritual. Pois bem, o tempo foi passando e o samba foi se popularizando. Inicialmente ali na região central do Rio de Janeiro, ali na Praça 11, se reuniam vários escravos para fazer seus batuques, para fazer as suas festas e celebrar os seus costumes e suas religiões com mais tranquilidade. Esses batuques foram crescendo e incorporando instrumentos novos. Ou seja, foi entrando aos poucos ali não só os tambores característicos, os instrumentos que eles costumavam usar de percussão, foi entrando um pouco de instrumento de corda, de sopro, piano, e com isso a influência de uma música europeia também foi inserida no samba.
A princípio, ali naquela região ali da Praça 11, o samba era feito de uma forma muito regrada. Os músicos faziam uma roda e tocavam, enquanto que as mulheres dançavam apenas. Era uma regra muito estrita, né? O samba feito de uma maneira muito ritual ainda. A partir da década de 50, 60 do século 19, ficou muito difícil para os traficantes negreiros trazerem novas pessoas oriundas da África. Então, algumas regiões brasileiras começaram a vender escravos internamente. Então, traziam-se pessoas de vários cantos do Brasil para o Rio de Janeiro, né, que era a capital do Império. E a maior concentração de pessoas que chegava ao Rio de Janeiro vinha da Bahia. Então, os escravos baianos tinham um tipo de batuque diferente. Cada região do Brasil possuía suas características com relação ao batuque. São Paulo tinha a sua característica, o norte do Brasil tinha outra característica e o Rio de Janeiro tinha a deles próprias. Lá na Bahia, as regras eram um pouco diferentes. Formava-se a roda e quem dançava não eram só as mulheres, e sim casais. E assim, né, eles chegando ao Rio de Janeiro trouxeram essas mudanças, foi se formando o que a gente conhece hoje por samba de roda. Os baianos também trouxeram inovações importantes para o samba. Agora os músicos não precisavam ser apenas homens. Mulheres também tocavam, mulheres também cantavam e compunham samba. A maior parte dos sambas compostos no século XIX eram feitos justamente pelas mulheres. A palavra samba significa festa, mas com o tempo, passar dos anos ali no século XIX, quando o pessoal falava, eu vou pro samba, eles iriam, na verdade, não era exatamente uma festa, e sim alguns duelos. Mas como duelos? Duelos musicais, duelos de improviso. A gente vê isso até hoje em vários estilos musicais, principalmente no hip hop. O pessoal ia lá no meio da roda de samba e ficavam se provocando, mais ou menos como funciona o repente, tão popular no Nordeste do Brasil. Eram batalhas improvisadas em que havia um vencedor e daí desses improvisos surgiram muitas músicas também. Foi muito importante isso para o crescimento e para a popularização do samba aqui no Brasil. Foi justamente dessas batalhas de improviso de samba que nasce no Rio de Janeiro o nosso famoso samba de partido alto. É isso aí, pessoal, gostaram? Claro que foi como eu disse, né, no começo do vídeo, foi uma maneira de contar bem resumida. Eu ainda não citei nomes de compositores importantes desse período. Eu ainda vou falar muito mais sobre as origens e sobre a história do samba. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo aí com seus amigos. Se ainda não se inscreveram, então se inscrevam aí no canal, ative as notificações aí no sininho e deixa aquele like aí pra mim, que eu fico muito feliz quando vocês fazem isso. Certo? Então, galera, volto com mais vídeos sobre a história do samba em breve, aguardem. Se vocês querem ver mais vídeos como esse, deixa aí, escreve aí pra mim então o que vocês querem saber sobre música, alguma curiosidade, a história de algum outro estilo de música, que a gente vai fazer vídeos aqui também contando um pouquinho disso daí. Ok? Eu volto com vocês no próximo vídeo. Até lá então, galera, valeu!